A paz do Senhor, queridos. Que prazer a sua companhia aqui mais uma vez. Hoje, dando início ao terceiro trimestre desse ano de 2024, com o nosso Papo de Escola Bíblica Dominical. E a sua companhia, como de costume, tem sido um grande prazer para nós. Hoje, nada mais, nada menos do que a nossa irmã, professora irmã Jéssica, ali do Parque Piratininga. Irmã Jéssica, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado pela sua cooperação, aceitação ao nosso convite aí. E hoje vamos dar abertura a um novo trimestre. Maravilha. Trimestre onde nós comentaremos aí bastante a respeito de duas mulheres muito impactantes. A nossa irmã Ruth e a nossa irmã Esther, né? Vamos dizer assim. E esse trimestre nós temos uma surpresa para você, querido irmão, querida irmã que está nos assistindo. Você também, amigo, amiga, que está aí nos dando a honra da sua presença. Deixa eu já falar aqui rapidamente. Nós mudamos as nossas redes sociais, então ela vai aparecer no rodapé aqui, ó. E eu já peço para você, para que você se inscreva, para que você ative o sininho aí para receber as notificações. E lembrando que esse trimestre vai ser um trimestre ímpar, muito especial, onde nós comentaremos a respeito de Ruth e Esther, com a participação somente das nossas irmãs, professoras, coordenadoras de EBT de todo o campo. Como eu tenho falado, né? Estamos aqui no templo sede, mas utilizando todo o nosso campo. Somos a Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, para você que não nos conhece. Então, estamos aqui situados na rua Dr. Emílio Winter, número 805, na cidade de Taubaté, aqui bem em frente à prefeitura. Se quiserem fazer uma visita para nós, a sua presença será um prazer. E deixa eu te mostrar aqui já para você que está nos assistindo aí, ó. Este livro aqui, nós faremos o sorteio dele nessa primeira lição. Então, para você que fizer aí a inscrição no nosso canal e no primeiro comentário fixado, a qual ele vai estar, eu assisto o Papo de EBD, você comentando aí, você vai concorrer ao sorteio desse livro aqui, ó, Estudos sobre Esther, o livro de Esther, que maravilha, né? Da editora DLC, um livro de William Carey, um livro fantástico, onde que ele vem trazer aqui um estudo sobre essa personagem ilustre dessa temática, irmã Jéssica. Amém? Amém. Queridos, olha que show que ficou a capa dessa revista. O Deus que governa o mundo e cuida da minha e da sua família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E hoje, como já bem disse, né, comentaremos a lição de número 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Vai ser fenomenal, hein, irmã Jéssica? Com certeza, imperdível. E a irmã Jéssica preparou aqui um conteúdo fantástico para você. Irmã Jéssica, vamos adentrar então a nossa lição? Onde que ela nos traz aqui o textual que nos diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Isso se encontra no livro de Ruth, no seu capítulo 4, no versículo de número 14. E a verdade prática, meus queridos, ela nos vem nos mencionar. Conhecida as anomalias, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Irmã Jéssica, forte esse comentário, né? Algo a acrescentar aqui? Pode ficar bem à vontade. Sim, é muito importante essa lição, porque ela vai tratar da importância da mulher no plano de salvação de Deus. E aqui eu quero fazer um breve comentário a respeito da importância da mulher hoje para a sociedade, para o lar, a mulher no contexto geral. Então, a mulher, na Bíblia, vou falar um pouquinho o que a Bíblia ela fala sobre a mulher. Ela traz um contexto, na Bíblia, no hebraico, ela traz um contexto da mulher como num sentido genérico, como esposa. A palavra Isha é fundamental para descrever as diversas mulheres que desempenharam papéis significativos ao longo das narrativas bíblicas, incluindo personagens como Eva, Sara, Ruth e muitas outras mulheres. E é isso que essa lição vai tratar. E aqui eu quero deixar 4 pontos onde a Bíblia ela narra sobre as mulheres, que é de extrema importância, o papel da mulher em algum determinado capítulo, versículo da Bíblia, que nós podemos extrair muitas coisas para a gente hoje, como mulher na sociedade cristã, que é parceira e auxiliadora. Lá na criação nós já vemos essa mulher parceira lá apresentada como parceira e auxiliadora, adequada para o homem.
Mãe, a maternidade ela é valorizada, ela é honrada conforme várias passagens bíblicas e as mães são elogiadas por serem mães dedicadas. Será que nós somos esse tipo de mãe? Líderes e profetisas, a Bíblia ela apresenta mulheres que desempenham papéis na liderança e profecia, como Débora no livro de Juízes, exemplos de fé e de virtude, algo hoje de extrema importância na sociedade que nós vivemos. Muitas mulheres na Bíblia são elogiadas por sua fé, coragem e virtude, como Ruth, Esther, Maria, mãe de Jesus e outras. Então, dessas mulheres que eu falei, elas foram instrumentos importantes no cumprimento do propósito divino. Então, aí a gente já começa a entender o porquê que o comentarista ele vai tratar de mulheres e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as mulheres hoje. Ou seja, inúmeras mulheres anônimas, né? Anônimas ou conhecidas, mas fizeram história na Bíblia Sagrada e hoje nós temos a oportunidade de fazer história também na sociedade, na nossa família e na nossa igreja, ser referência para muitas outras mulheres hoje. Glória a Deus por isso. Meus queridos, antes da gente percorrer aqui a lição aqui, deixa eu fazer um breve comentário aqui com o autor, né? O nosso pastor Silas Queiroz, ele coloca aqui, para quem não conhece, né, o pastor Silas Queiroz, ele é bacharel em teologia e também em direito, é um pastor e professor com um vasto conhecimento, né? E ele coloca para nós aqui que nesse trimestre nós temos o privilégio de estudar 2 livros históricos do Antigo Testamento, cujas personagens centrais são 2 mulheres, como eu já bem disse desde o começo, Ruth e Esther. Ruth e Esther mostram o processo da ação de Deus para executar o seu propósito. Então, nós precisamos saber qual é a função que nós temos na presença do Senhor para executar. Não é o nosso plano, não, é o plano que Deus tem designado para nós, assim como essas mulheres bem executaram. Em Ruth, o propósito era um, em Esther era outro, mas em ambas estamos diante de uma ação divina na vida de 2 mulheres que abençoaram o povo de Israel. Ou seja, que nem a nossa irmã Jéssica acabou de falar aqui, você, mulher, homem, jovem, adolescente, irmã de meia idade, irmão de meia idade, irmã ou irmão já de maior idade, você tem abençoado a sua casa, os seus vizinhos, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado. Então, olha todo o campo que nós temos através desses ensinamentos. Então, primeiramente, né, é bom a gente abordar e entender que a gente vai falar de Ruth, nada mais uma mulher que ela era moabita, que Deus ela separou ela, incluiu ela na linhagem de Davi e, por conseguinte, na ancestralidade do Messias, o Salvador do mundo. Alguns séculos antes, isso já havia acontecido com uma outra improvável, que era Raabe, a meretriz. Estamos falando de mais uma mulher que, temendo a Deus, ela escondeu seus 2 espias lá, conforme escrito Josué 2, 6, 17. Então, agora mesmo, nós vemos também o temor e a confiança do Senhor na providência, fazem parte da vida de Ruth. Uma estrangeira, assim como Raabe, uma integrante da árvore genealógica de Davi. O registro é feito conforme o evangelista Mateus, quando disse que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Raabe a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, conforme Mateus 1, você pode conferir lá. Então vamos para frente aqui falar um pouquinho mais sobre o que ela fez e qual que foi o plano divino, o que Deus fez através do plano divino que ele tinha para a vida dela, que hoje serve de referência para nós. Eu quero trazer um pouquinho da maternidade e do matrimônio dessa mulher, que é algo de extrema importância para a nossa vida hoje, irmão. Amém. Porque assim, nós mulheres, nós somos, dentro do nosso lar, dentro da sociedade, nós somos a primeira agência socializadora do ser humano para os nossos filhos. Então nós temos que passar a verdadeira verdade que nós carregamos dentro de nós, que é a palavra de Deus e as suas verdades e virtudes. Então nós vamos aprender um pouquinho. E assim, Ruth, ela era uma mulher da linhagem, de uma mulher de moabita estrangeira, ela passou a se tornar da linhagem de Davi. Ela virou de moabita para belemita. Ela passou a fazer parte do plano de Deus e ela fez história.
E aqui eu quero trazer um pouquinho para a gente as relações, para a gente entender as relações de Israel e Moabe. As relações entre Israel e Moabe era bem complexa. Moabe era vista com desconfiança, hostilidade por Israel, exemplificado nas proibições de casamentos moabitas, conforme Deuteronômio 23:3. No entanto, a inclusão de Ruth na linhagem davídica e messiânica sugere uma visão mais inclusiva da graça de Deus. Nós já vemos a graça de Deus se manifestando aí. E na estrutura social do livro, nós vemos também a sociedade israelita, ele era patriarcal, com forte ênfase na propriedade familiar e na descendência. Nós hoje estamos aqui gerando descendências para o reino. Esse é o nosso intuito. A história de Ruth, ela enfatiza a importância da prevenção da linhagem familiar e das tradições, bem como a solidariedade e a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade familiar, qual nós não podemos negligenciar e nem negociar. Fique com essa palavra. Nesse livro, duas importantes lições que nós vemos: a providência e a lealdade de Deus. A providência divina é um tema central desse livro, que você vê desde o primeiro capítulo até o último. Nós vemos a providência divina. Deus trabalha através das circunstâncias e das ações de pessoas comuns. Nós somos comuns, mas estamos aqui para cumprir um propósito divino, que não é nosso. Assim como a lealdade de Ruth fez a Noemi, fez com que ela se integrasse a essa família, e ela virou uma referência para nós. Nós também somos pessoas comuns para cumprir um propósito maior. E aqui nós vemos também a inclusão dos gentios, que hoje somos nós. A inclusão de Ruth, uma moabita, na linhagem de Davi e de Jesus Cristo, conforme Mateus 1:5, demonstra a abertura do plano redentor de Deus a todas as nações. E hoje nós estamos aqui graças a essa mulher que entendeu o plano e o propósito de Deus, um plano maior. A história de Ruth em Belém, ela era desenvolvida. Nós vemos a obra dela, a gente vai falar um pouquinho na síntese dela. Ela casou-se com Boaz, que era parente de Elimeleque. E aqui eu já quero abrir um parêntese, porque quando você vê lá Elimeleque, o nome dele significa Deus é meu rei. Mas nós vemos ele tendo atitudes que não condiz com o nome dele, com aquilo que ele era. Porque o nome dele, dos filhos que ele já colocou nos filhos dele, que era Malom, Lion, significava doença e definhamento. Então eles viviam numa época onde era a época dos juízes, onde tinha muita promiscuidade, definhamento moral, e ele se encontrava nessa situação. Então nós temos que ter muito cuidado hoje e extrair lições para nós, né? E mesmo assim, Noemi, ela se manteve firme. Ela ensinou a Ruth, ela perseverou na fé do Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. E aí, o que aconteceu? Ruth, ela casou-se com Boaz, e nós sabemos da história, a gente vai prosseguir aqui, né? Então nós concluímos o quê? O livro de Ruth oferece uma visão rica e diversificada da vida e cultura durante o período de Juízes. E é importante lembrar que era um período de decadência espiritual e moral, e serve de alerta para nós. Hoje nós vivemos um mundo do relativismo, onde tudo é relativo, mas a palavra não tem nenhum ismo maior do que o cristianismo. Aprenda isso, irmãos. Então nós temos que entender que, independente das circunstâncias lá fora, a palavra de Deus, ela é imutável. Glória a Deus. Ela não muda, ela não tem sombra de variação, e nós temos que andar por ela, irmão. Então aí fica uma lição, um alerta para nós. Eles viviam nesse contexto de decadência moral, mas o Deus que Noemi, que Ruth criam, era um Deus que não mudava, e elas obedeceram ao Deus Todo-Poderoso. E o livro bíblico de Ruth é uma história rica e comovente que destaca temas de lealdade, amor e redenção. E eu quero deixar uma palavra para concluir esse tópico que Deus colocou no meu coração. O seu destino, ele está atrelado a um lugar desconfortável. O nosso destino final, hoje aqui na Terra, está atrelado a um lugar desconfortável, assim como o destino de Ruth. Ela passou um processo desconfortável, ela teve que respigar, ela teve que pegar, ela teve que se colocar na posição de serva
para ela ser honrada, para Deus fazer a obra na vida dela. E eu quero finalizar esse tópico com uma palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios 4,18. Paulo, ele diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Se o nosso destino está atrelado a um lugar desconfortável, nós não podemos fixar os nossos olhos nesse mundo, nas coisas que nós vemos hoje. Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, vai passar. Passou, o processo de Ruth passou. E ela gerou, e ela hoje está aqui servindo de ensinamento, de lealdade para nós, mulheres. Mas o que não se vê é eterno. E nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós vamos alcançar, por um Deus eterno que vai nos levar para morar no céu. Meu irmão? Que maravilha, né, querido? Então, para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, a sinopse nos traz assim: Ruth era uma mulher moabita de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Coisa linda, né? Esse entrelaçamento, né? Entre a nora e a sogra. Nós temos essa história que a irmã deixou para nós aqui de uma forma maravilhosa. Vamos partir, irmã Jéssica, para o tópico de número 2? Vamos. Lembrando você que está do outro lado da telinha, se inscreva no nosso canal, curta através da sua mensagem. Eu assisto o Papo de EBD, primeiro comentário fixado, para você concorrer. Está concorrendo a esse valioso conteúdo aqui, ó, a esse valioso material. Vou tirar aqui na frente para ficar mais fácil. Livro de Esther. Estudo sobre o livro de Esther, de William Kelly. Vai ser fantástico. Amém? Vamos percorrer aqui, irmã Jéssica, o segundo tópico, aonde que ele traz para nós: Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Olha aí o livro, Esther. Vamos comentar agora o segundo tópico de Esther, hein? Amém, maravilha. Lembrando que Esther também, não era da descendência, ela tinha o risco de ser exterminado o povo dela e ela agiu também. Então, nosso destino, ele está entrelaçado a um lugar desconfortável. A vida do cristão, muitas das vezes, é desconfortável, mas a nossa vida será eterna, né? Amém. Isso que nos conforta. Então, o período do livro de Esther está ambientado durante o rei persa, Assuero, no vasto império persa que se estendia da Índia à Etiópia, conforme Esther 1. Este período é significativo na história judaica, pois os judeus estavam exilados e viviam sob o domínio estrangeiro após a destruição do primeiro templo de Jerusalém. Situações dos judeus no exílio, para a gente entender. Os judeus, eles estavam espalhados pelo império e frequentemente eles enfrentavam hostilidades e ameaça. É o que ia acontecer com eles. Eles iam ser exterminados da face da terra se não tivesse a intervenção dessa mulher. Primeiro a intervenção divina. E depois a coragem e o posicionamento dessa mulher, de Esther, como demonstrado por Esther e Mardoqueu. O livro de Esther é uma das poucas porções encontradas que ali, na palavra de Deus, se destacam pela ausência do nome de Deus. Nós não vemos o nome de Deus, mas nós vemos posicionamento, nós vemos temor, nós vemos eles obedecendo, nós vemos eles se colocando na condição de servos, e isso que gerou tudo isso que a gente vai aprender hoje, né? E assim, tem muito sido comum hoje em dia, especialmente em tempos recentes, alguns tratarem o livro com uma carta, medida de desconfiança, como se a ausência do nome do Senhor fosse um motivo justo e suspeito, que não pudesse vir o nome de Deus, porque o nome dele não estava lá. Isso também é algo que muitas das vezes eles pensam, mas o nome de Deus não estava lá. Mas se você descrever, se você meditar nesse livro, você vê a todo momento o posicionamento deles. Posicionamento deles, de quem tinha princípio, de quem tinha sido, sabia o Deus que eles serviam. Então, aí a gente vê que não é o que nós falamos, é o que nós fazemos, o que está dentro de nós, o que está dentro de nós reflete na nossa conduta e muda todo o cenário da história. Nós aprendemos muito. Eu quero ler com os irmãos aqui, Esther 7,4, fala assim: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E se ainda como servos, olha como ela se coloca, e como servas não tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Ela se coloca na posição, ela pede para o povo fazer um jejum de 3 dias, pede para todo o povo se reunir no mesmo propósito, e aí ela se coloca diante do rei.
ela preferia ser serva, porque ela não queria molestar o rei. E ela pensou no que? Ela pensou que se o povo dela fosse morto, o rei ia ter uma grande perca de serviço. Então ela se colocou numa condição de serva, ela não estava preocupada em morrer, ela estava preocupada com todo o contexto. E aí Deus, ele conhece, ele sabe a intenção do nosso coração, isso que é mais interessante. E aqui... Deixa eu só pegar um gancho aqui rapidamente. Olha só como é que é fantástico, olha como que o Senhor ele vai trabalhando entre linhas, até mesmo aqui numa videoaula. Fique atento àquilo que está sendo falado entre as linhas. A irmã Jéssica acabou de falar aqui que Esther, ela pediu, ela solicitou ao povo que aplicasse um jejum. Isso por quê? Porque tem muitas batalhas, muitas lutas que eu e você, nós só vamos vencer através do jejum e a oração. Porque tem castas de demônios que ela não sai de qualquer maneira, irmã Jéssica. Exatamente. É necessário aplicarmos um jejum. E olha como fantástico seria cada família enxergando essas dificuldades, esses obstáculos nos nossos dia a dias. Nós estamos tratando de família nessa primeira lição. Exatamente. Estamos falando especificamente de duas mulheres que tiveram uma grande relevância, cada uma para a sua época, cada uma para o seu momento, mas tratando sobre famílias. Exatamente, exatamente. E olha como importante é isso para nós hoje. Família é a base da sociedade, né? A base da sociedade. É como o comentarista ele foi bem feliz. O Deus que governa o mundo, ele governa todo mundo. Mas ele se preocupa com a minha e com a sua família. Amém. E ele cuida do mundo e cuida da família. Pastor Silas Queiroz. Maravilhoso. Vai lá, irmã Jéssica. E lá, vamos lá falar. O que Esther significa? Algo que me chamou muita atenção, irmão. O nome Esther, o significado dela em persa era estrela. E o seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta. E eu quero que os irmãos aí que tiver com a Bíblia aberta, abra comigo Isaías 41:19. Eu vou fazer uma alusão daquilo que significava o nome de Esther. Maravilhoso. Isaías 41:19, que fala assim, ó. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho. E aqui, o nome Esther significa murta. E aí é uma profecia messiânica falando plantarei no deserto, que faz toda a referência com o nome dela, murta. Então, ela realmente foi plantada num deserto que onde, se ela não se posicionada, se ela não realmente fizesse o que era para ela fazer, todo o povo seria exterminado, seria um deserto. E hoje nós provavelmente não estaríamos aqui. Olha que interessante. Mas ela escolheu tomar uma posição. Se posicionou. Aí eu pergunto para nós, né? Será que nós estamos tomando a nossa posição como soldados nessa batalha espiritual? Será que a minha casa, a minha família, a sua família, nós estamos nos posicionando para pleitearmos para um plano maior e melhor que o Senhor tem escolhido para nós? Qual é o nosso posicionamento? Nós estamos indiferentes com as coisas que estão acontecendo no mundo, pensando assim, eu não tenho nada a ver com isso, ou eu estou me posicionando, eu estou sendo a boca de Deus nessa nação, eu estou sendo a diferença, porque as pessoas, elas olham aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente fala. Falar bonito é fácil, agora fazer bonito é que não é. E a gente vai aprender com essas mulheres, porque ela tinha a opção de se calar. Ela tinha a opção de se calar, ela podia se calar, ela não se calou. Ela falou, eu vou diante do rei, e se eu perecer, perecerei por uma boa causa. Correto. Então, que nós, se for para nós perecermos, que seja por uma boa causa, por um propósito maior. E aqui eu quero falar um pouquinho com os irmãos aqui, um pouquinho mais sobre Esther, sobre a providência e soberania divina. Embora o nome de Deus não seja mencionado diretamente à narrativa, ela está repleta de sugestões da providência divina. A ascensão de Esther como rainha e a descoberta da conspiração de Amã são vistas como intervenções providenciais. E sabe uma coisa que me saltou aos olhos? Que foi quando Esther, ela chegou diante do rei e ela contou o plano diabólico de Amã, e aí o rei levanta e sai para fora. E quando o rei volta, Amã, ele estava clamando para Esther e o rei interpretou de uma forma. E tem alguns comentaristas, alguns teólogos que falam que Amã, ele tropeçou. Então fala assim que foi uma coincidência que ele tropeçou, mas ele se prostrou. Mas não tem coincidência, tem cristocidência na história do começo ao fim. Amém. E aí Deus
fez com que ele visse daquela forma, como se ele estivesse molestando em cima dela. E aí foi quando ele decidiu que o mal que ele estava planejando contra o povo de Deus virasse contra ele. Então, olha a providência divina, a cristocidência. Não existe coincidência para aqueles que servem a Deus, para aqueles que acreditam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não existe coincidência, mas sim cristocidência. E aí nós vemos também a fidelidade e coragem. Esther e Mardoqueu, eles exemplificam fidelidade e coragem, defenderam o seu povo. A decisão de Esther de arriscar a sua vida para falar com o rei, conforme Esther 4,16, a firmeza de Mardoqueu em não se curvar, porque ele não se curvou. Amã, ele queria que todos se curvassem, como se ele fosse uma divindade. E ele falou, não, eu não vou me curvar. Ainda que eu morra, você vai passar, eu vou continuar em pé. Todos se prostravam, se dobravam. E muitas das vezes nós vemos pessoas, por medo, se acovardando nesse século. E a Bíblia fala, e aqui Deus me trouxe à memória, quando Eliseu, ele se posiciona, quando Elias, ele se posiciona lá e ele fala para o povo, portanto, escolhei a quem servir. E aí o povo, ninguém se posicionou. Então, toda indecisão já é uma decisão. Então, se nós estamos sem nos posicionar, nós já decidimos. E num mundo perverso como hoje, como os valores estão sendo invertidos, nós temos que nos posicionar. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que ensinar as verdades no coração deles, para que eles saiam lá no mundo lá fora e eles sejam e eles não esqueçam dessas verdades. Assim como Esther, ela ficou forte no coração dela. Ela estava numa condição onde ela poderia ficar confortável, mas ela não. Uma zona de conforto. Não, ela saiu. Maravilha, né, irmão? Amém. Então, a gente vê assim, né, que o livro de Esther, ele oferece, na verdade, uma janela fascinante para a vida do judeu no exílio, destacando interação entre as culturas judaicas e persa. A narrativa está repleta de temas providenciais, divina, coragem, redenção, e tem um impacto duradouro na tradição judaico-cristã, especialmente através da celebração de Purim, que foi o mal que era, tinha data, dia e tinha uma celebração para destruir, mas o mal se tornou em bem, por causa do posicionamento de Esther e de Mardoqueu. Isso é lindo, né? Então, eu quero deixar uma frase também que eu, estudando essa lição, Deus colocou no meu coração, que é assim, Deus, ele quer te usar em público, ele quer nos usar em público. Amém. Mas o lugar de honra é só para quem vai para o secreto. É só para quem tem secreto com Deus, é lugar de honra. Então, ele vai nos usar em público, mas o secreto, para quem vai para o secreto, tem honra, assim como teve com a Esther e todo o seu povo. Que bênção. Queridos, para a gente finalizar, Esther é a mulher judia de Belém. Ela era órfã, mas foi de Suzã, a capital do império, para se tornar uma rainha. E você, minha amiga, mulher, que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo, nos ouvindo, será que você já tem se posicionado com firmeza, com clareza? Eu estou falando mulher, mas e você, varão valoroso? Você jovem, adolescente, homem de meia idade, maior idade, está aí nos assistindo, será que você já tem se posicionado da forma e maneira a qual o Senhor quer para a sua vida? Glorifico a Deus pela sua companhia, pela sua presença aqui. Já estamos caminhando aí para o final, para o tópico de número 3, mulheres de Deus como protagonistas da história. Antes de passar para a irmã Jéssica aqui, fazer um adendo aqui, irmã Jéssica. Será que você, será que eu, será que a irmã Jéssica, será que você, Maurinho, será que você, Lívia, que estão aqui trabalhando nos bastidores para essa gravação, esse preparo dessa videoaula aqui, será que você tem se posicionado para você ser protagonista da sua história através das mãos do Senhor Jesus Cristo? Que maravilha, hein? Fica o alerta para nós, né? Irmã Jéssica, fica à vontade. Então, eu quero falar um pouquinho dentro desse tema, cumprindo os papéis. É isso que o irmão falou, cumprindo os papéis. Nós temos um papel dentro da sociedade, nós precisamos cumprir, nós precisamos nos posicionar. E as mulheres que agradam a Deus são aquelas que sabem cumprir o seu papel de forma prática, não se enveredando pelo ativismo. Como eu falei, não existe nenhum ismo maior do que o cristianismo. O cristianismo é o único ismo que nós devemos, porque hoje tem ismo de tudo quanto é tipo, né? Então, o cristianismo, sonhos de empoderamento, né? Ou falsas facilidades de realização pessoal, elas sabem ser mulheres na vida real. Como Ruth e Esther, não foi por acaso
que foi que Deus fez com que Ruth alcançasse o processo divino, aquilo que Deus tinha para ela. Tornando-se integrante da família de Davi, ela soube viver diariamente, cumprindo o seu papel. Ela sabia qual era o seu papel, ela conhecia o Deus que estabeleceu um propósito e um plano específico para a vida dela. Verdade. Nós precisamos também conhecer. Noemi, e algo que eu vejo muito, que hoje, muitas das vezes a gente acaba passando, esquecendo, é de deixar legado. Noemi, ela ensinou Ruth de uma tal forma que quando ela falou assim para Ruth, assim, eu não tenho mais nada para te oferecer, volta para sua terra, eu te abençoo com a bênção de Deus, do Deus de Israel, volta para os seus deuses, volta para o seu povo. E ela falou assim, não, onde tu fores, eu irei. Então ela deixou um legado, olha o legado. Então ela conviveu aproximadamente 10 anos, mas aquilo que ela fez ficou dentro do coração. Primeiro ela aceitou o Deus Todo-Poderoso dentro do coração dela. E ela amou Ruth. E ela falou, eu não te deixo mais, porque eu sei que não posso sair de perto de ti. Então, olha o legado. Qual o legado que nós estamos deixando para a nossa geração? E às vezes a gente acha que é preciso ficar um grande número de tempo, né, com alguém para se criar uma história ou aprender algo. A gente pensar 10 anos, você pensar 10 anos é muito tempo, mas ao mesmo tempo ele é pouquíssimo tempo, que é uma década. Sim, 10 anos é muito tempo, mas quando a gente vai falar em décadas, ele é apenas uma década. Então ela viveu uma década com Noemi, e olha que algo de extraordinário ela conseguiu extrair da vida de Noemi. Uma mulher que tinha intimidade. Embora as lutas, a perca do esposo, dos filhos, sim, mas ela tinha uma intimidade, tinha suas limitações, tinha suas falhas, mas Ruth, em nenhum momento ela olhou para as falhas. Não, exatamente. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, meu querido professor, minha querida professora, você coordenador de EBD, porque o nosso intuito é trazer um auxílio para você. Deixa eu trazer um acalento aqui, com poucas palavras para o seu coração. Não fique frustrado, às vezes com a baixa frequência dos seus alunos na sua sala de aula, às vezes com a indiferença de alguns outros professores, até mesmo coordenadores, ou colegas do âmbito da igreja, da sociedade. Mas se aproxime-se mais da pessoa de Cristo Jesus, ou seja, se aproxime-se mais do Espírito Santo, que você vai ver coisas grandiosas do Senhor fazer na sua vida em tão pouco tempo. Como nós já falamos aqui, entre linhas, né, irmã Jéssica, desde o começo? Oração e jejum. É a ferramenta, é o mecanismo para nós aprendermos a avançar em meias batalhas. E aqui eu quero destacar também a cristologia do livro de Esther, porque é um livro que não aparece o nome de Deus, mas nós vemos o Deus desse livro em todo momento. A rainha Esther é semelhante a Jesus em vários aspectos. A gente vai fazer uma correlação com ela. Ela viveu submissa, dependente e obediente às autoridades instituídas por Deus. Havia colocado sobre ela Mardoqueu e o rei Assuero. Assim, o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, viveu em total submissão. Esther, ela fez como Jesus. Ela viveu sobre ser submissa. Ela se colocou na condição de serva. Ela falou assim, eu prefiro servir eternamente para que o seu reino não tenha baixa, meu rei. E se não fosse o plano de extermínio do meu povo, eu nem viria diante de ti, eu seria servo, o senhor nem saberia. Mas olha aí a cristologia do livro, e aí mostra a dependência e a obediência de Deus Pai. Nós vemos a obediência. E Esther, ela demonstrou e deixou esse legado para nós, para a gente aprender. E aqui, na conclusão, irmão, eu quero deixar alguns versos que faz todo sentido hoje, que assim... Provérbios 14:1, que fala assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, ela derruba com as suas próprias mãos. E o que é o sábio? O que é uma pessoa sábio? Aqui no hebraico eu trouxe a tradução. Essa palavra é frequentemente usada na Bíblia hebraica para se referir a alguém sábio. E o que é sábio? É alguém entendido ou experiente, especialmente em assuntos espirituais, morais. E quem é sábio é dono de conhecimento e discernimento. E muitas das vezes nós não temos o discernimento. Correto. Nós não discernimos as coisas porque nós somos muito carnais. Muito materialistas. E só discerne quem vive no Espírito, quem anda no Espírito. Que nós possamos aprender com essa lição. Muitas das vezes temos o conhecimento, né? Exatamente. Muitas das vezes temos um vasto conhecimento. Mas muitas das vezes nos falta
O discernimento. O discernimento. São os passos aqui que a gente vê, né? O posicionamento de ambas. O legado é algo também extraordinário, que nós estamos aqui hoje, nós estamos lutando, nós estamos, como eu falei, nosso destino ele está entrelaçado a um lugar desconfortável, e nesse mundo, nós que somos cristãos, fica desconfortável para nós, que nós temos que nos posicionar, nós temos que ser a voz, nós temos que ir contra as heresias, contra tudo que o mundo quer enfiar a goela abaixo, para nós, para os nossos filhos, nas escolas, faculdades e toda a sociedade. Então, nós somos a voz. E também aqui tem outro provérbio de Salomão, que é extraordinário, que fala assim, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Lembrando que a lição está falando de mulheres, Correto. Por isso que eu trouxe esses 2 versos. Então, é o papel da mulher na sociedade. E a coroa, ela está associada a valor. E os monarcas de antigamente, quando eles chegavam numa festa, o que se destacava primeiro? Era a coroa, quantas pedras que tinha. Então, a mulher é a coroa do seu esposo. Será que ela realmente está sendo essa coroa? Ela está demonstrando o valor que ela tem? Ela está sendo a diferença em meio a esse mundo? Fico alerta para nós, né? Para nós mulheres, para nós aprender um pouquinho mais. E se não estamos sendo, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ser o quê? Coroa do nosso marido? Ou vamos ser câncer para os ossos? Olha que forte essa palavra. Câncer, o câncer destrói tudo. Destrói. Ele não tem cura para ele ainda. Querido irmão, está indo assim. Agora eu quero falar com você, homem. Quero falar com você. Você viu que a irmã acabou de falar aqui, né? Será que as nossas esposas estão sendo a coroa das nossas cabeças? As pedrinhas brilhosas que chamam a atenção, preciosas. Será que você, homem, marido, tem cuidado bem da sua esposa? Tem cuidado bem do seu lar? Fica a dica, fica o alerta. Porque é de fundamental importância que você, esposo, zele pela sua esposa, assim como Cristo, ele zela pela sua igreja. Você, pai, chefe de família, zele pelos seus filhos, seja ele já adulto, um jovem, adolescente, pré-adolescente, até mesmo uma criança. Mas preze pela vida dos seus filhos. Ensina e instrua no caminho que ele deve andar. Estamos tratando de família. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Para a gente fechar aqui esse terceiro tópico aqui, a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas, homens também, da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Mais uma vez, homem e mulher, vamos cumprir o papel estabelecido pelo Papai do Céu para mim e para a sua vida. Você, professor de EBD, coordenador de EBD, não desanime. Foco e conhecimento da palavra. Busque a presença do Senhor. Seja cheio através da oração, do jejum e a leitura da Bíblia, para você ser cheio e aplicar uma aula da mesma maneira que a irmã Jéssica veio aqui, ó, com muita ousadia, com muita eloquência, com vasto conhecimento para trazer esse material para você, irmã Jéssica. Deus abençoe. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Leva o nosso abraço para o pastor Rafael, a sua esposa, a irmã Sara. Estamos com as nossas plataformas digitais, mídias aí novas. Então, pedimos a você, a gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E lembrando, primeiro comentário fixado, você menciona ali para você concorrer ao sorteio desse livro, da primeira lição, Estudo sobre o Livro de Esther. Então, esse primeiro comentário fixado, meus queridos, pedimos para você, 7 de julho, você faça no primeiro comentário fixado, aí você coloca aí a sua mensagem para você concorrer ao sorteio. O sorteio ele vai ocorrer no dia 8. E nós entraremos em contato com você, que foi o ganhador. Seja aqui de Taubaté, das cidades vizinhas, pode ficar tranquilo. Enviaremos o livro para você. Amém? Irmã Jéssica, forte abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui cooperando com os irmãos e fique com essa palavra. Fixamos os nossos olhos naquilo que não vemos hoje, mas aquilo que é eterno. Que nós possamos ficar com essa palavra. Amém. Queridos, um beijo enorme no coração e a semana que vem estaremos aqui para a lição de número 2 com a nossa irmã Solange, ali da congregação do bairro do Quiririm, e vai ser uma bênção pastoreada pelo nosso pastor João Marcos. Amém? Forte abraço, fique com Deus.